3 técnicas para ansiedade que você pode fazer agora mesmo no conforto da sua casa, gente. Sem nenhum tipo de investimento, recurso externo. Técnicas que eu uso inclusive com os meus pacientes há vários anos. E aqui eu falo sobre pacientes que são empresários, que demandam de alta performance, como também pacientes que são atletas profissionais. Sabe aquele jogador antes de campeonato que tá com crise de ansiedade porque tem um jogo que é decisivo, se o time vai ser eliminado ou não? Pacientes que eles demandam de uma alta performance e que não podem sucumbir lá no meio do campo, lá no meio da quadra, com uma crise de ansiedade, precisam estar na sua melhor versão, no seu melhor rendimento e precisam de um controle emocional muito bom para que a ansiedade não tome conta. Então, se isso te interessa, você quer aprender essas técnicas, gente, são técnicas que eu geralmente só ensino quando a pessoa passa em atendimento comigo, tá? São técnicas exclusivas que eu uso com meus pacientes. Nunca vi em nenhum curso, material gratuito, isso sendo ensinado. E hoje eu senti de trazer isso para vocês, porque eu acho que a ansiedade é um dos maiores males desse século. As pessoas, elas perderam a sua saúde mental, a sua integridade física. E eu vejo todos os dias relacionamentos, lares, famílias sendo destruídas porque as pessoas perderam essa competência de regular suas emoções de forma natural, sem depender de um remédio, de algo externo, para conseguir acalmar esse coração. Se você precisa entender um pouco mais do mecanismo, da fisiologia da ansiedade, tem outro vídeo aqui no meu canal, onde explico o sistema nervoso autônomo de uma forma mais profunda, mais técnica, para que você entenda a importância da gente regular esse sistema que é quem rege todo o seu organismo. Então fica o convite para depois que você aprender essas técnicas, ir lá entender também como esse sistema nervoso ele funciona dentro do seu organismo. E aqui, gente, para quem ainda não me conhece, é importante me apresentar. Meu nome é Cristina, eu sou terapeuta. Eu trabalho com dores somáticas já há vários anos. Eu comecei dentro da mediação judicial de conflitos. E quando eu vim atendendo, né, sempre com esse foco na resolução do conflito, em ser muito efetiva nisso justamente por causa dessa base que o direito me deu, eu comecei a ver que muitas vezes o problema do jogador se lesionar, o problema de um empresário ficar com insônia, é justamente essa emoção não regulada, esse sistema não regulado. E aqui, sem muitas delongas, eu vou logo começar a técnica. Eu gostaria de trazer para vocês, gente, exemplos e situações onde você pode fazer realmente algumas dessas práticas, até mesmo lá numa fila do banco, no meio de um local público, para que você tenha a segurança de que, caso aconteça algo com você, você tem uma ferramenta que você pode usar. Porque muitas vezes eu vejo os remédios sendo consumidos aí, remédios alopáticos de forma contínua, simplesmente com um mecanismo de segurança, como se fosse para evitar que algo pior acontecesse, para evitar que uma crise dê. E você, claro, tem que se tratar, precisa corrigir essas questões. Eu acredito que o remédio seja a única alternativa, nem mesmo a melhor. Porém, você precisa ter a segurança de que caso aconteça algo com você, num local público, numa situação que demanda que você tenha uma postura, né? E tudo mais, você tem uma ferramenta que você pode usar. E a primeira coisa que a gente tem que entender, gente, é que todo mundo ensina a gente a respirar da forma errada quando a gente está ansioso. As pessoas dizem para você, puxa o ar bem fundo e respira. E quando você faz isso, você está fazendo mais ou menos o inverso do que a sua fisiologia gosta. Imagine que você vai inspirar profundamente e percebe que toda a sua musculatura se enrijece, você trava, você segura. E se você está ansioso, isso é ruim. Então, o que é o fisiológico natural? É você expirar profundamente, como se fosse esvaziar todo o seu pulmão até o final. Ó. Percebe que a minha musculatura ela relaxa? E quando eu faço uma expiração prolongada pela boca, gente, eu tô melhorando a minha inspiração de forma automática por causa da pressão negativa no meu pulmão. Então a gente já tá naturalmente respirando mais fundo, porém focando a nossa atenção, o nosso corpo para um estado de relaxamento. Então a primeira coisa, Cris, fiquei ansioso, o que eu preciso fazer? Inspirar da forma correta. Você vai soltar o ar profundamente quantas vezes precisar pela boca, tá, gente? Isso, inclusive,
a yoga já usa há vários anos. E, gente, que yoga são técnicas, posturas, inclusive diante da vida, não tem nada a ver com religião, tá, gente? É uma respiração justamente considerada de limpeza do nosso organismo, porque você esvazia o corpo, ou seja, todo aquele excesso de informação, de caos, de agitação, você está externalizando. Quando você puxa o ar fundo, a informação que você está dando para o seu corpo é que você precisa pegar mais e mais e mais e mais. E se você já está ansioso, isso é muita coisa para você dar conta. Você piora o seu problema. Já se você expira profundamente, você também está modulando a informação do seu sistema nervoso autônomo mediante as inervações que ficam na altura do diafragma. Então a gente consegue, pelo músculo da respiração, né, que o diafragma é junto ao órgão que é o pulmão, modular a informação para o teu sistema nervoso autônomo e para um estado de relaxamento. E a respiração é uma das técnicas comprovadas que sim, ajudam a gente a modular o sistema nervoso autônomo. Então, lembre só de respirar da forma correta. E isso você pode fazer lá no meio de uma fila, antes de uma apresentação. Qualquer situação que seja muito importante, você simplesmente respira profundamente pela boca. Fazer isso 3 a 4 vezes seguidas já vai te trazer uma sensação de paz. A segunda técnica que eu quero ensinar para vocês aqui hoje, gente, é um ponto que você vai estimular no seu corpo, gente, que é um ponto da acupuntura. Se você pegar a sua mão e dobrar ela, tá vendo que tem essa bolinha aqui? Aqui, bem no final dessa bolinha, a gente tem um ponto da acupuntura, que é o ponto 3 do intestino delgado. Por que ele é tão importante, Cris? Bom, olha aquele vídeo que eu falei para vocês sobre a fisiologia da ansiedade. Você vai ver que eu falo muito sobre o nervo vago. E o nervo vago, ele vai ter todas as suas ramificações aí pegando os órgãos viscerais, ou seja, todo o trato digestivo. Ele desce enroladinho no seu esôfago, vai pegar o seu estômago, os seus intestinos. E quando a gente tem um ponto da acupuntura que acessa essa inervação autonômica do seu intestino, a gente consegue, via o estímulo nesse ponto, modular também essa informação via sistema nervoso autônomo. Hoje é muito comum a gente, quando escuta falar sobre vago, ver, por exemplo, acessos auriculares para ter estímulo dele. Algumas técnicas que são na altura e são em cima do esôfago, para que a gente module ele também, daí são mais técnicas com o toque, ou técnicas de eletroestimulação na região dos punhos, que também vão pegar aqui os meridianos da acupuntura. Só que eu ainda gosto mais e vejo mais, tipo, o efeito prático mesmo, ao longo dos anos, com o estímulo desse ponto da acupuntura. Eu acho ele mais preciso e mais eficaz. O que você vai fazer, Cris? Você vai massagear esse pontinho nas duas mãos, cerca de 1 minutinho. Então você pode combinar, inclusive, a respiração, ó. Com a massagem. Estimulou 1 minutinho a mão, né? Que você faz o tempo completo. Estimula o ponto do outro lado na outra mão, tá? Só com isso, as duas informações, o seu corpo já vai vir para um estado de relaxamento e você vai sair do meio da crise, do meio do pânico. Cris, fiz essas duas coisas, ainda estou muito ansiosa, não consigo entender exatamente o que eu estou sentindo. É justamente por isso que eu quero ensinar vocês também a fecharem os seus olhos, imagina comigo, sente o seu coração, como que tá o ritmo dos seus batimentos. Como que o seu corpo tá? Ele tá tenso? Ele tá rígido? Ele se relaxou? Você tá ansioso porque é algo decisivo que você tá fazendo? Se for, ok. Mas você ficar ansioso vai resolver o problema? Você entrar em toda essa crise, em todo esse caos, vai só te afastar daquilo que de fato você quer. E o medo, ele tá do seu lado para que você fique prudente. E não para que ele vire um monstro sem tamanho gigantesco que atrapalhe todo o seu discernimento. Então, olhe o que esse medo ele quer te mostrar. Sinta no seu coração se você está sendo prudente. Fez tudo que estava no seu controle. Sente o seu coração, o seu corpo.
Se tem algo mais que ainda dá de fazer, ok, mas respire, sinta, perceba o que de fato essas emoções estão te mostrando. Você deu realmente o seu 100% na preparação? Se você não deu o 100%, tá tudo bem, na próxima você faz melhor. Mas agora você vai fazer o seu melhor com aquilo que você tem à sua disposição. Então, não deixa o medo te parar, não deixa a ansiedade te travar. Entenda que o medo, ele é a virtude da prudência disfarçada de amigo, querendo que você tenha sabedoria, né? E não meta os pés pelas mãos. E que tá tudo bem. Na pior das hipóteses, a gente consegue traçar um caminho para sair do caos. Se a gente olhar um passo por vez, o caminho que precisa ser feito. Não se preocupe em resolver tudo de uma vez. Se preocupe em dar o próximo passo. Um de cada vez. Respira bem fundo. Solta o ar até o final. Faz mais uma inspiração tentando contar até 7 na sua cabeça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. Agora devagarzinho, sente se teu coração tá mais calmo, tá mais tranquilo. Como é que tá a tua postura? Atenção nos seus ombros, no seu pescoço. Percebe que tá mais leve, tá mais relaxado. E agora eu quero que você devagar vá voltando para cá, abrindo seus olhos e percebendo que tá tudo bem se você fizer um passo de cada vez. E que você não precisa se sentir mal de pedir ajuda, desde que você tome essa postura de autorresponsabilidade em querer resolver o seu problema e sim, fazer aquilo que precisa ser feito. Você pode contar com ajuda, com recursos, com ferramentas, com instrumentos, mas primeiro de tudo você precisa se preocupar em assumir aquilo que só você pode fazer por você. Controlar as suas emoções, a forma como você interpreta aquilo que acontece com você. Essa é a única coisa que de fato a gente tem controle na nossa vida. É o que a gente faz com o que fizeram conosco, o que a gente faz com aquilo que a vida se apresenta até nós, né? Afinal, ela acontece num ângulo de 90 graus, a gente está em movimento, encaminhado, e a vida são esses acontecimentos que interceptam a gente nesse caminho. Então, espero que, de fato, essas técnicas, elas te ajudem, tá? Eu uso muito essas visualizações aí, claro, mais específicas quando eu faço em atendimento, uma situação, né, por exemplo, de atleta. Mas elas ajudam muito e eu tenho vários relatos desses jogadores que antes de entrar em quadra fazem as visualizações. A visualização também é uma técnica comprovada cientificamente, gente, que modula assim o sistema nervoso autônomo, ajuda todos os receptores, inclusive a criar novas sinapses, novos caminhos e redes neurais para que aquilo ali se materialize de uma forma benéfica. Então, procure, né, antes daquele evento importante, visualizar o evento já acontecendo da forma que você deseja, onde tudo flui, dá certo. Quando você faz esse treinamento na sua mente, a gente tem a tendência de que esse treinamento saia na prática também na vida real, daquela forma. Espero que essas 3 técnicas ajudem você, entenda que foi com muito carinho que eu trouxe elas aqui. São técnicas que eu uso há vários anos, gente. São mais de 5 anos usando só essas técnicas específicas nesses quadros de crises de ansiedade. E se você quer ter algo a mais, gente, natural para te ajudar, porque isso te deixa tranquilo, né? Eu tenho um blend que é específico para ansiedade, tá? Uma fórmula que eu uso para controlar muitas vezes essas crises de pânico quando tem medicação, desmame de medicação envolvido. É uma fórmula 100% natural de nutrientes, você consegue encontrar ela aqui embaixo. E espero de verdade que você consiga se alinhar para que a sua vida se alinhe e você encontre a felicidade que tanto busque. Se isso fez sentido para você, talvez esse canal seja um bom lugar para você ficar. Fique à vontade para me deixar aqui nos comentários sugestões, perguntas, críticas construtivas também. Isso daqui é um conteúdo e um canal que está sendo construído para realmente ajudar as pessoas, tá? Deixa o seu gostei aí, o seu like no vídeo, porque isso também ajuda bastante. Se você sentir no coração, compartilha com alguém que você gosta, que talvez esteja passando pela mesma situação,
pode se beneficiar dessas 3 técnicas poderosas que eu trouxe para vocês aqui hoje de forma gratuita. Espero que vocês fiquem bem. Um abraço no coração. Tudo de bom.